Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pereira. Eu sou proprietário aqui na Domínio Telecom. A Domínio Telecom é um canal exclusivo Vivo Empresas. Nós fazemos parte do Top 30 aí dos canais principais da Vivo. E eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje por uma questão muito simples. Primeiro, para tentar sanar um pouco das dúvidas que todos vocês têm, dos anseios também com relação ao cenário que a gente está enfrentando. E o objetivo principal é mostrar para vocês que a gente consegue ainda manter uma atividade econômica, uma atividade de trabalho, mesmo com o cenário atual, tá? Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho da nossa visão como empresa, o que a gente vai fazer e o que a Vivo também está planejando em fazer e como é que vai funcionar tudo isso. Em primeiro lugar, a Vivo e nós não vamos parar, tá? A gente simplesmente vai seguir as recomendações que são de trabalho home office, evitar o deslocamento, evitar o contato social e explorar muito as ferramentas tecnológicas que nós temos, como videochamadas, WhatsApp, as redes sociais, o próprio Telegram, e-mails, marketing, ferramentas diversas aí para a gente conseguir alcançar nosso cliente e atender a demanda que com certeza eles vão ter, né? Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto, que é o nosso objetivo. Então, nós não pararemos, nem a Vivo e nem a Domínio Telecom, nós estaremos funcionando e atuando apenas de maneira home office. Eu queria colocar aqui para vocês que a Domínio Telecom já está com praticamente 60% do nosso quadro, do quadro já em home office, e a nossa operação continua a todo vapor. Esse mês tem sido um mês excelente para a gente, está sendo um mês muito bom e a gente acredita que os próximos meses eles vão ser bons dependendo da forma como a gente vai encarar o cenário. O cenário para nós, qual que é? O cenário é o seguinte: o cliente, basicamente, ele vai continuar com as suas atividades, ele vai continuar trabalhando. A única diferença é que os funcionários deles não estarão dentro das empresas, das indústrias, dos escritórios. Os funcionários estarão em casa. Mas, basicamente, as empresas elas vão precisar continuar com suas atividades, até por uma questão óbvia econômica. Então, o que a gente entende com tudo isso? Primeiro ponto: se a gente tem um cenário de crise, onde as empresas elas esperam faturar menos, né? Em torno de 20, 30, não importa qual que é o percentual de faturamento a menor. O que importa é que as empresas, se elas já têm uma expectativa de faturar menos, a gente pode vender. A gente entra, por quê? Porque a gente leva a redução de custo. Ele já deve ter praticamente um custo lá. Então, esse sim é o momento ideal. Lembrando que nós temos pela Vivo hoje, foi lançado hoje de manhã, o dobro de dados para todos os planos, mais outras ofertas que tem aparelho, que tem mais um bônus de dados. Então, a gente tem oferta para fazer com que ele economize a sua telefonia, que ele tenha uma redução de custo com relação à telefonia, porque se ele já sabe que ele vai ter uma queda de faturamento, nada mais coerente do que reduzir os custos da empresa, né? Eu acho que todo empresário está preocupado com isso nesse momento. Então, se você levar dessa forma, se você conseguir colocar para ele dessa forma, eu acho que ele vai repensar e vai falar e vai mudar a objeção dele, né? Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é a questão da empresa já ter uma previsão de ter um faturamento menor. Então, consequentemente, a gente entra vendendo para ele para conseguir trazer uma redução de custo, que é o que ele precisa nesse momento, tá? O segundo ponto, qual que é que a gente imagina aqui que é o cenário que a gente já está vivendo? As empresas elas estão tendo que colocar os funcionários de home office. Então, ela está tendo que dar estrutura para essa pessoa, para esse funcionário conseguir trabalhar, ou seja, estrutura tecnológica de comunicação básica, um telefone celular que provavelmente esse funcionário não tinha,
Então, por ele estar alocado nas filiais ou na empresa, na matriz, não importa onde, ele já tinha um telefone fixo, ele já compartilhava alguma coisa, às vezes a empresa já tem um sistema de ligação interno, então às vezes ele não era um funcionário que necessariamente precisaria ter um telefone celular corporativo, ou precisaria ter uma estrutura boa de internet em sua casa. Então, a gente agora, com essa questão do home office, a gente vai conseguir vender mais, porque se o cliente ele não pode parar, né? Se ele já não pode parar, ele vai continuar a produção de uma maneira home office, então ele vai precisar de estrutura para isso de comunicação. Então a gente também entra. E aí também vão existir os cenários que as empresas vão precisar das duas coisas, tanto redução de custo, quanto também estrutura e capacidade para que os seus funcionários eles consigam ter as condições mínimas necessárias para poder executar as atividades de maneira externa. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que a venda de banda larga, tanto a venda de modem e box, as vendas de linhas móveis, vendas de Vivotech, coisa que a gente pouco fala para os clientes, porque se ele vai estar com uma estrutura home office, às vezes nem todo funcionário tem um computador bom, ele não pode levar às vezes um computador desktop para a casa dele, enfim, dependendo das condições da empresa. Então a gente pode, ao invés do cliente descapitalizar agora, comprando máquinas de um valor, sei lá, alto e descapitalizando nesse momento, que é uma coisa que as empresas elas não vão querer fazer, a gente tem o Vivotech. O Vivotech é excepcional, com valores ali na casa de R$100 iniciais, né? A gente tem também impressora locada. Impressora locada agora também a gente faz. A Vivo tem esse modelo onde a gente pode locar as impressoras para funcionar, para as empresas, para evitar ter que comprar, evitar ter que desprender de um capital agora para continuar suas atividades. Então, eu acho que o nosso papel que fica, qual o recado que fica mesmo, é que o nosso papel no telecom é um papel fundamental para o giro dessas empresas, para que essas empresas tenham uma atividade comercial, para que essas empresas tenham capacidade de continuar produzindo, mesmo em moldes não convencionais, mesmo em moldes paliativos como a gente está tendo agora aqui. E eu acho que a gente tem que sim refletir um pouco mais, acho que sobre essa questão de trabalho home office. Tem muitas empresas que já têm essa aderência, já fazem isso, que já aderem a esse tipo de programa, que também é muito benéfico para quem tem empresa em São Paulo, principalmente, o trânsito caótico. Acho que melhora a produtividade, melhora a questão estresse, melhora uma série de coisas. Então, acho que eu estou olhando para o lado de entregar, para o lado de fazer, e eu acho que a gente que está aqui no Telecom tem um papel fundamental para que isso seja positivo para as empresas, que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade, que a gente consiga fazer uma venda de qualidade para o cliente, que a gente consiga cumprir com aquilo que a gente combinou e fazer com que as empresas permaneçam faturar, para que a gente não entre num colapso econômico, tá? Então, acho que são esses recados rápidos que eu queria dar para vocês. A gente vai soltar aí ao longo dos dias, a gente vai falar um pouco sobre rotina. Então, muita gente, como não tem essa prática, né? não tem a prática de trabalhar em casa, já não tem esse hábito de trabalhar em casa. A gente vai criar como se fosse um roteiro de atividades em casa, o que você tem que ter, quais são as organizações que você tem que fazer, de que maneira, que horas você vai acordar, qual que é o formato de trabalho, qual hora que você vai mandar um e-mail, qual hora que você vai fazer ligação, que você vai estar focado fazendo prospecção em clientes. A gente vai falar também sobre quais são as ferramentas para fazer uma videochamada, quais são as melhores plataformas, quais são as estruturas mínimas necessárias que você vai precisar ter para trabalhar. A gente vai falar também um pouco de objeções comerciais. Então, quais são as objeções comerciais que vocês vão enfrentar, quais são as objeções que com certeza seu cliente vai te falar, e a gente vai criar algumas saídas para tudo isso. E também
A gente vai montar alguns vídeos sobre disciplina, foco, enfim, vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Os gerentes vão participar também, o Costa, o Coca, para quem não conhece, vocês vão ver a gente aí falando bastante também. E então é isso, fica esse recado inicial. Eu quero que vocês façam uma reflexão para terminar, que é o seguinte: pensem como nós podemos aproveitar o momento de modo positivo. Como que a gente consegue, de maneira positiva, enxergar o cenário atual. E, no final, aproveitar para ajudar os nossos clientes, ajudar o Brasil, ajudar a economia, ajudar a coisa a acontecer, porque o nosso papel, sem dúvida, ele é muito importante dentro de tudo isso. Tá? Fica aqui um grande abraço para todo mundo e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tá? Muito obrigado e até mais.